E vamos partir neste momento para a análise. Comigo em estúdio tenho o João Rocha Pereira, é consultor internacional de segurança e defesa, e também Marcos Farias Ferreira, é professor universitário de Relações Internacionais. Obrigada aos dois pela presença. Marcos, começo por si. Ora, Volodymyr Zelensky tinha ainda ontem alertado de que hoje poderia acontecer um ataque em grande escala contra a Ucrânia. Tinha sido um aviso por parte dos serviços de inteligência ucranianos e um ataque que acabou também por acontecer horas antes das negociações que são retomadas hoje na Suíça. Estamos perante, de facto, negociações que vão ficar ainda mais fragilizadas na sequência de mais um grande ataque, sobretudo a infraestruturas energéticas. Olá, bom dia, Anabela. Bom dia. Acho que temos que compreender que estas negociações, que neste momento são diretas já, isso é um passo importante, mas elas, de certa forma, acontecem apesar e contra as posições tanto da Rússia como da Ucrânia, que esperavam, e julgo que continuam a esperar, resolver a questão a partir das suas reivindicações e, portanto, mostram pouca vontade para negociar. Agora, essas negociações são feitas no contexto de pressões militares constantes da Rússia face à Ucrânia, mas também da Ucrânia face à Rússia. E, portanto, não é de admirar que nas vésperas de mais uma ronda as partes procurem demonstrar a sua capacidade para melhorar a sua posição negocial. Isso acontece na generalidade das negociações e, portanto, nenhuma das partes, nós vimos na peça, Zelensky admitir que não pode voltar a utilizar excedências territoriais nas negociações com uma potência. Seria abrir um precedente no futuro. Sim, mas ele já o fez, só que entende que a posição ucraniana fica fragilizada se continuar a admitir que pode dispor do território, até porque sabe agora que internamente a população não é favorável a essa cedência de território e que politicamente a sua posição ficará fragilizada face aos seus oponentes que se estão a preparar para eleições mais cedo ou mais tarde. E portanto, o que acontece é que nenhuma das partes está realmente com a expectativa de que estas negociações levem a bom porto. O que tanto ucranianos como russos fizeram foi aproveitar a possibilidade da mediação de Trump, que não é uma mediação tradicional, porque não é uma mediação neutra que esteja com interesse numa verdadeira resolução do conflito, agora, tem interesses próprios. E agora também nota-se com mais pressão, sobretudo a Volodymyr Zelensky. Sim, eu julgo que essa pressão provém do facto de que Trump trata com a Rússia e com Putin em plano de igualdade. Não é? Trata a Rússia como uma grande potência, com quem convergem alguns interesses estratégicos, até na área nuclear, logística, e trata a Ucrânia como uma pequena potência que deve submeter-se às convergências de interesse e aos consensos de grandes potências. Quando Trump diz que Zelensky tem que aproveitar esta oportunidade porque não haverá outra tão favorável, o que está a dizer é que uma peça fundamental para este acordo serão as garantias de segurança dos próprios Estados Unidos, e a única possibilidade de os Estados Unidos concederem alguma garantia à Ucrânia é o seu presidente, neste momento, mostrar disponibilidade para aceitar as reivindicações da Rússia. E, portanto, isto não tem nada a ver com uma mediação de conflitos, tem que ver com duas grandes potências que se dispõem a aproveitar a fragilidade de uma pequena potência. João Rocha Pereira, já esta manhã Dmitry Peskov dizia que não seriam esperadas grandes avanços nestas negociações que vão acontecer pelo menos hoje e amanhã em Genebra. Estará a Rússia aqui a fazer perder tempo estas partes envolvidas neste momento? Bom dia, Anabela, obrigado pelo vosso convite. Não, a Rússia está, no fundo, a manter aquilo que eles designaram como linhas vermelhas, não é? Que era a retirada das tropas ucranianas do resto da região do Donbass, que não está toda ocupada pelas forças russas, como sabemos, quer também
um dos objetivos é ficar proprietária da central nuclear de Zaporizhzhia, não é? Embora aceite, digamos, uma inspeção internacional em relação à energia nuclear, obviamente, mas eu não tenho nenhuma bola de cristal, nem faço futurologia, mas não acredito que estas negociações vão produzir resultados muito positivos. Aliás, as outras também não produziram, a não ser trocas de prisioneiros, que aliás é uma coisa positiva, obviamente, mas não tem nada a ver com a dimensão daquilo que se pretende, que é a paz. Que é chegar a um acordo de paz. Por outro lado, se a Rússia fez pressão sobre a Ucrânia também fez sobre a Rússia. A Ucrânia lançou o maior ataque de drones, praticamente desde o início da guerra, também sobre infraestruturas energéticas russas, e deixou milhares de russos sem energia elétrica. Portanto, há aqui, digamos, uma demonstração de força de ambas as partes, como quem diz, nós também temos força, também conseguimos produzir danos, e de facto é verdade que os ucranianos também têm conseguido produzir bastantes danos à Rússia. Agora, esta pessoa que foi nomeada, digamos, para representar a Rússia nessas negociações, embora obviamente todos eles dependam daquilo que é decidido pelo Kremlin e pelo presidente Putin, é uma pessoa de uma linha muito mais dura, muito mais intransigente, e, portanto, vai haver até uma pressão maior, digamos, nestas negociações, que é ajudada, obviamente, como foi dito pelo professor Marcos, portanto, é também coadjuvada pelo presidente Trump, que, obviamente, o mediador deve ser uma figura neutra, mas a verdade é que as posições, neste momento, quer de uma parte, quer de outra, estão muito distantes ainda e, portanto, o que a Rússia quer é exatamente o reconhecimento internacional dos territórios que legalmente, entre aspas, por decreto, anexou ao seu território, que já consideram território russo, das regiões que foram ocupadas, embora não os ocupasse na totalidade, quer o reconhecimento internacional dessas regiões e quer também, como eu referia, a tal central nuclear de Zaporizhzhia. Eu não acredito que vá sair daqui algo de positivo, embora o esquema, digamos assim, a técnica negocial esteja a ser correta, porque numa negociação, e eu sou mediador de conflitos internacionais, também sei como é, aliás, até fiz o meu doutoramento nessa área, e, portanto, começou-se pelo cálculos. O que é o cálculos? É falar com cada uma das partes em separado, até determinado ponto, até conseguir juntá-las, e agora estamos já na fase de juntar as duas partes com o mediador, que é os Estados Unidos, não é? De facto, embora os Estados Unidos sejam muito preparados, porque na realidade têm uma escola de negociação muito forte, oriunda do FBI, que tem dos melhores negociadores do mundo, mas diz-nos as regras da negociação, que os mediadores devem ser neutros, o que não está a acontecer. Mas o presidente Trump quer é muito obter a paz a qualquer custo, mesmo com o prejuízo da Ucrânia, porque, como sabemos, ele está desejoso... Quer é terminar com o conflito. Quer terminar com o conflito porque quer o Prémio Nobel da Paz, não conseguiu este último, está a ver se consegue o próximo. Portanto, eu não acredito, de facto, como disse, que isto vá produzir algo de positivo, a não ser, eventualmente, mais alguma troca de prisioneiros, sim, coisas desse género, mas quer dizer, a paz... e há uma coisa curiosa. Os ucranianos disseram, se a Rússia, portanto, suspender, fizeram um cessar-fogo, a Ucrânia vai para eleições. E os russos disseram que sim, sim, senhora. No dia das eleições, nós esperamos as hostilidades, fazemos um cessar-fogo para vocês fazerem as eleições. Mas é só no dia das eleições. Algo que a Ucrânia diz que, de facto, não é possível apenas num dia executar esse processo. Professor, vamos também ouvi-lo, até porque há pouco o professor João Rocha Pereira falava em Vladimir Medinsky, este consultor que está a participar hoje nestas negociações do lado russo. Ele que já usou a história para justificar a invasão russa. Isso abona pouco para os ucranianos?
O que é que estas partes vão poder destacar? O que isto nos diz é que uma parte importante desta guerra, como aliás todas as guerras, é a narrativa. Quem controla a narrativa, de certa forma, tem uma vantagem, ou entende que tem uma vantagem fundamental no próprio campo estratégico da luta e da logística. E, portanto, também nos diz muito sobre o que é a preparação desta escola diplomática russa, que são, obviamente, negociadores implacáveis, mas que exercem, digamos, essa função diplomática em cima de uma formação histórica que justifica determinadas teses culturalistas da Federação Russa como potência eurasiática. E nós vemos isso muitas vezes expressado nos discursos de Putin. Não é? Digamos que nos últimos 4 anos nós vimos as reivindicações territoriais ancoradas numa determinada percepção da história da Rússia. E isso, de certa forma, mostra-nos como é que esta guerra se foi encaminhando no sentido existencial. Quando os conflitos são percepcionados pelos intervenientes como existenciais, é muito mais difícil encontrar um ponto de convergência e de compromisso entre as partes. Eu julgo que todas as partes tiveram uma responsabilidade grande na transformação desta guerra como um conflito existencial, porque as afastou na possível aceitação de uma resolução pacífica. Eu estou convencido que hoje nem a Ucrânia, nem a Rússia, nem os europeus têm um verdadeiro interesse na resolução deste conflito, porque não confiam nessa possibilidade de uma normalização das relações entre a Rússia e a Europa. E vimos isto este fim de semana em Munique. Eu estou convencido que o que está a consolidar-se é uma estrutura de competição estratégica entre europeus e a Rússia, que vai prolongar-se muito para lá do conflito na Ucrânia, mesmo que houvesse um cessar-fogo. A desconfiança é tão grande que o que europeus e russos estão a preparar já nesta fase são as instituições e o tipo de defesa estratégico que os coloque numa posição favorável para novas etapas de competição. E neste caso, o presidente ucraniano está a jogar tão bem com essa nova estrutura de competição quando diz que a NATO não se pode dar ao luxo de prescindir do exército mais poderoso na Europa, que é o seu. E, portanto, mesmo esta questão da integração da Ucrânia na NATO, que parecia adormecida, não é? Por influência de Trump e pelas manifestações de Trump de que isso não poderia acontecer, mesmo isso foi ressuscitado agora em Munique neste fim de semana, com outras declarações de dirigentes europeus que vem fortalecer essa ideia. Essa ideia e voltar a insistir em que a Ucrânia tem que poder atacar em profundidade a Rússia. É claro que isso são preparações para a negociação, mas ao mesmo tempo vão consolidando uma narrativa de conflito. E também numa altura em que a Ucrânia estará a ganhar na frente de batalha, depois de os satélites Starlink terem sido desligados, ou seja, os russos já não podem de facto utilizar essa rede de internet no terreno. Isso é um golpe importante, não é? Agora, não se... Em termos o que esta guerra sim. também em termos negociais e em termos estratégicos. Agora, o que esta guerra também já nos mostrou é que as partes têm mostrado capacidade para se adaptar aos reveses que vão acontecendo. E, portanto, eu não consigo antecipar no médio prazo se isso vai ou não ser ultrapassado pela Rússia. Mas que a capacidade de adaptação tem sido uma circunstância que tem permitido prolongar a guerra, também é verdade. Muito bem, não temos mesmo mais tempo. Obrigado aos dois pela vossa presença. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Obrigado.